Bom dia, minhas irmãs queridas, como tem passado? Então, vamos mais a um vídeo aula essa semana e o nosso assunto hoje será da lição 11 da revista da Convenção Batista Fluminense, que tem o título de Jeremias, quando a adversidade é o sofrimento. Então, vamos orar, né? Pedir a Deus que nos oriente nesse estudo, que me dê sabedoria. Senhor, meu Deus, querido Pai, na Tua presença nos encontramos agora, Senhor. Primeiramente, te agradeço, Pai, pela nossa salvação, pela nossa comunhão contigo. Mesmo durante todo esse período de pandemia, nós não deixamos, Senhor, de ter comunhão contigo, único Deus, né? Fora de ti não há Deus. Sabemos, Senhor, que tu és um Deus benevolente e misericordioso e que está pronto, Senhor, a nos ajudar, seja em qual for a situação, Senhor. Ó Pai, muito obrigada por esse tão grande amor, Pai, que tu tens para conosco quando tu enviaste teu Filho amado, Pai, para morrer no nosso lugar. E assim hoje nós temos, Pai, a certeza da nossa salvação, que um dia estaremos contigo na tua glória. Pai, vem te pedir que tu possas abrir os entendimentos, a mente, né, o coração, para que toda essa lição, tudo que será falado, Senhor, possa ficar gravado em nossas mentes, que sejas tu, Pai, através do teu Santo Espírito, a ministrar esta aula. Dá-me sabedoria, concatenação, é o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridas irmãs, hoje nós vamos ver o alvo, né, da nossa lição, aonde a lição quer chegar ao final do estudo. Seria mostrar que escolhas erradas podem nos afastar da proteção de Deus, consequentemente da vitória almejada. Esse é o alvo da nossa lição. E agora vamos estudar, vamos ver os propósitos, né? Individuais da lição no sentido, por exemplo, do saber, no sentido cognitivo. Ao final da lição, né, a pessoa deverá o quê? Entender que o nosso sofrimento é consequência dos nossos pecados e muitas vezes da desobediência a Deus. Esse é o propósito no sentido do saber, né? No sentido do sentir, afinal, qual deverá ser o nosso sentimento, né? Então, ao final, a pessoa deverá arrepender-se dos seus pecados para receber as misericórdias de Deus. Então, seria o propósito arrepender-nos dos nossos pecados para recebermos as misericórdias de Deus. No sentido do agir, né? O que afinal deverei fazer quando eu estudar a lição, aprender esse assunto? Então o propósito é autoanalisar-se diante de Deus para obter o perdão de Deus e sua proteção e bênçãos, né? Muito bem. Então, agora, conhecidos os propósitos do assunto da lição de hoje, vamos à introdução, né? E vamos, assim, na introdução desse assunto, nos remeter a uma situação que ocorreu ano passado, no dia 4 de agosto de 2020, quando o mundo foi surpreendido com uma grande explosão que abalou Beirute, capital do Líbano, né? As irmãs devem estar lembradas que foi muito noticiado pela mídia, né? Deixando mais de uma centena de mortos, mais de 5.000 feridos e mais de 300.000 pessoas desabrigadas. Apesar do diretor-geral da alfândega e do gerente do
porto, alertarem repetidas vezes sobre o perigo de se manter o nitrato de amônio sem as medidas de segurança exigidas, o alerta foi ignorado. O motivo da explosão qual foi? Foi muito noticiado. O motivo da explosão é que foi o mau armazenamento do nitrato de amônio, que é usado largamente, em larga escala, como fertilizante e também na fabricação de explosivos. Muito bem. Comparando o que aconteceu com as cidades de Beirute e de Jerusalém, vemos que ambas foram avisadas do perigo. Ambas ignoraram o alerta e ambas enfrentaram o sofrimento. Em Beirute, desobedeceram aos homens. Em Jerusalém, desobedeceram a Deus. Muito bem. O estudo de hoje, da nossa lição de hoje, vai tratar do sofrimento como resultado da desobediência a Deus pelo reino de Judá, o reino do sul, né? Com base no capítulo 3 do livro de Lamentações. Se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês, depois acompanharem, fiquem à vontade, bom? Bem, então nós falamos que será baseado no capítulo 3 do livro de Lamentações, né? O estudo da nossa lição. E quanto à autoria deste livro? Quem foi que escreveu o livro de Lamentações, né? Porque o livro ele não apresenta assim o nome do seu autor, não é verdade? Mas tanto judeus como cristãos, desde tempos antigos, consideram que esse livro tenha sido escrito pelo profeta Jeremias, não muito tempo depois da queda de Jerusalém, que ocorreu em 586 a.C. Por que isso? Porque há vários, como eu digo, paralelos, né, entre as profecias, né, de Jeremias e o livro de Lamentações, que deixam isso evidente. A exemplo do que está escrito em 2 Crônicas 35, versículo 25, que diz assim, eu vou ler para as irmãs. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até o dia de hoje, todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias. Isto se tornou um costume em Israel, e essas lamentações estão escritas no livro de Lamentações. Então, as irmãs viram, né, que existe aí um paralelo, falando que o profeta Jeremias compôs uma lamentação para Josias, não é isso? E está lá nesse livro de Lamentações, né? Muito bem, quem foi Josias? Vamos fazer assim uma recapitulação rápida, né? Josias foi um rei de Judá, né? Da região do sul. E ele começou a reinar com apenas 8 anos de idade, após a morte do seu pai, do rei Amon, né? Ele reinou 31 anos. E ele seguiu o exemplo do rei Davi, que fez o que era agradável a Deus, né? Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda das suas leis, né? Das leis de Deus, dos seus preceitos. Ele começou, por exemplo, com 16 anos, ele começou a adorar
o Deus de Davi, o Deus único, o nosso Deus, né? Purificando a terra de Judá, toda a terra de Judá e também a cidade de Jerusalém. Como é que ele purificou esses lugares? Destruindo os lugares pagãos de adoração, né? Dos falsos deuses, os postos ídolos, né? Da deusa Azerá também, né? E as imagens todas que ele encontrava de pedra, de metal, ele destruía. Tudo aquilo ele destruiu, derrubando inclusive o altar ao deus Baal, ao falso deus Baal, deus dos cananeus, né? Quebrando os altares de incenso. Então, tudo isso fez o rei Josias, até foi no reinado dele que foi achado o livro da lei, né? E por aí vai. Muito bem, recapitulando, depois da morte do rei Salomão, né, que era filho do rei Davi, o povo hebreu, ele se dividiu em Reino do Norte, também chamado de Israel, capital Samaria, e Reino do Sul, Judá, chamado de Judá, né? E nesses dois lugares, nesses dois reinos, ao longo do tempo, tanto os reis quanto os habitantes, né, desses reinos alternavam entre a obediência e a desobediência a Deus. Por essa razão, Deus fez diversas advertências contra os reis e o povo, com o intuito de quê? De alertá-los sobre os perigos do pecado. Guardem isso, Deus fez diversos alertas, né? Alertas através de seus profetas sobre os perigos do pecado. Mas as pessoas insistiam em se distanciar dos ensinamentos e leis do Senhor, das leis do Senhor. E qual foi, então, a consequência desastrosa de não arrependimento dos pecados por parte do povo? Qual foi essa consequência desastrosa? Como consequência, as 10 tribos de Israel que formavam lá o Reino do Norte foram quê? Foram espalhadas pelos assírios, né? Um povo brutal, um povo cruel, que humilhava inclusive os inimigos, né? E, como consequência também, para o Reino do Sul, as pessoas ficaram o quê? Cativas. O reino ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. O livro de Lamentações fala do cumprimento do juízo de Deus, prometido por Deus. Então, esse livro de Lamentações vai falar, né, do cumprimento do juízo prometido por Deus. Praticamente toda a população de Judá, do Reino do Sul, que nós sabemos que a capital era Jerusalém, foi arrasada pelos babilônios. Triste situação. O templo foi destruído e o povo ficou sitiado. A comida, o que eu vou falar agora é tão triste, mas está lá na palavra de Deus, né? Que a comida ficou tão escassa e que as crianças, né, desfaleciam nas ruas e corriam risco de serem feitas alimentos pelas próprias mães. Uma situação de verdadeiro caos, né? Inimaginável, né? Muitos foram mortos durante esse período e os corpos
jogados pelas ruas. A cidade de Jerusalém foi queimada e destruída, mas antes essa cidade foi saqueada, né? O povo foi levado a cativeiro, e nesse instante esse povo se assenta a chorar e a dependurar suas harpas. O povo estava o quê? Desolado, sem esperanças. Tudo que estava acontecendo na cidade lá de Jerusalém, no reino de Judá, era castigo de Deus. A razão de todo esse sofrimento, que refletiu numa profunda crise de fé e desobediência do povo às leis de Deus, foi o quê? Foi o pecado dos profetas e a iniquidade dos sacerdotes. Isso vocês vão encontrar em Lamentações, capítulo 4, versículo 13. Depois vocês deem uma lidinha lá para confirmar que todo esse sofrimento refletiu mesmo numa profunda crise de fé, né? E também de desobediência do povo às leis de Deus. Foi triste, mas tudo deveu-se a quê? Ao pecado dos profetas. Tudo começou por aí. Os profetas começaram a pecar, a se desviar, pecar mesmo, e a iniquidade dos sacerdotes com suas maldades que matavam, né? Sem dó nem piedade. A atitude, então, desses líderes religiosos, a atitude influenciou no distanciamento do povo em relação a Deus. Uma triste situação, né? Uma das lições mais evidentes desse livro é o caráter justo e soberano de Deus. Da mesma maneira que Deus é santo, misericordioso e amoroso, ele também é fiel em todos os seus propósitos. Foi a partir do caráter de Deus que o povo foi julgado e punido. Afinal, ele avisou bastante, né? Mas o povo teimou no pecado. Deus, sabe o que Deus fez? Deus usou uma nação incrédula, pagã, a Babilônia, né? Para punir o pecado de seu povo. Nação idólatra, né? Essa nação foi chamada, vocês sabem como é que foi chamada a nação da Babilônia? Foi chamada a vara do seu furor. Muito embora o povo tenha sido avisado pelo profeta, o povo não abandonou a idolatria. Deus requer de nós, seu povo, o quê? Fidelidade, e não nos permite escolher as consequências do pecado. Não é verdade? Mas ele sempre nos avisa, nos alerta antes, né? Nos ensina através da sua santa palavra aquilo que agrada a ele, aquilo que nós devemos cumprir, né? Suas leis, seus preceitos. Deus havia feito, afinal, promessa de quê? A cidade de Jerusalém. Promessa de segurança e indestrutibilidade da cidade de Jerusalém. Ele havia prometido isso, mas essa promessa estava condicionada à obediência às suas leis e preceitos. Com isso, ou seja, pelo povo de Judá ter se afastado, né, de Deus, suas orações não eram mais respondidas. Quer dizer, batiam, né, lá no altar de Deus e voltavam, né, não ficavam, não eram respondidas, nem muito menos atendidas. Lamentações 3,
versículo 8 diz, mesmo, se quiserem acompanhar, Lamentações, capítulo 3, versículo 8, diz assim, mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Povo desesperado. Agora em Isaías 59, versículos 1 e 2. Diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades, os seus pecados, né, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Sabemos que o pecado faz separação, né, do homem para com Deus. Então nós temos que lembrar disso, né? Expressões, interessante, nós temos aqui algumas expressões que mostram todo o sofrimento que o povo passou. Vamos ver essas expressões? Tá? É assim, a primeira tá assim, me fez andar em trevas, Lamentações, capítulo 3, tá? Versículo 2. Vamos caminhar pelo capítulo 3 de Lamentações. Então, me fez andar em trevas, essa foi uma expressão. Outra expressão, esmagou os meus ossos, versículo 4. O versículo 5 diz, me cobriu de amargura e aflição. Cercou-me com muro e prendeu-me com correntes. Está lá no versículo 7. Agora no 11. Me despedaçou e me abandonou. Aí outra agora. Transformou-me, né, em alvo de zombaria para todo o meu povo. Versículo 14. O 17 diz assim, afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja a felicidade. A minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Versículo 18. Vocês perceberam as expressões que denotam aí o sofrimento de todo o povo pelo pecado da desobediência? Eles, afinal, se desviaram, né? Foram idólatras, né? Começaram a servir a outros deuses, e não foi por falta de aviso, né? Não foi. O que aprendemos, então, até aqui, para os nossos dias? O que nós podemos tirar como aprendizado? Em meio ao sofrimento, é importante que o cristão faça uma profunda e séria autoanálise diante de Deus. Quando eu estou diante de um sofrimento, de uma situação, de um gigante mesmo, uma situação assim séria, eu tenho que fazer essa autoanálise diante de Deus. Eu tenho que me perguntar, eu estou longe do Senhor? Como estava o povo de Judá? Estivera o povo lá do Reino do Norte? Eu tenho desprezado a sua palavra? Ou tenho cumprido as leis de Deus direitinho, os preceitos? Será que eu tenho desprezado a palavra de Deus? Outra pergunta que faz parte dessa autoanálise sincera diante de Deus, eu tenho que me perguntar, eu tenho vivido uma vida de pecado? Deus está sempre pronto a perdoar. Ele foi misericordioso, né? Ele não destruiu por completo o povo de Judá. E dizem que o povo, depois que saiu desse cativeiro, né, da Babilônia, depois de 70 anos, ele ficou definitivamente curado, né, da como é que a gente fala? Idolatria.
ficou até os dias de hoje. O que diz Lamentações? Também no capítulo 3, versículos do 21 ao 23. Eu vou ler aqui que eu já separei. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vamos à conclusão da nossa lição, né? Do nosso vídeo aula, dessa lição maravilhosa, né? O profeta declara que é melhor, provavelmente o profeta Jeremias, né? Ele declara que é melhor pensar no que traz esperança. Agora diz ele, nossa esperança é a misericórdia do Senhor. Aleluia, né? Que o nosso Deus, ele é misericordioso, glória a Deus. O sofrimento do povo, vejam bem, o sofrimento que o povo de Judá passou lá na Babilônia era consequência do seu pecado de adultério espiritual ao buscar quem? Seus vizinhos pagãos, né? Em vez de obedecer a Deus e depender dele para estar em segurança, em vez de depender de Deus para estar em segurança. Então, o sofrimento do povo de Judá era consequência do seu pecado de adultério espiritual. Ele preferiu dar ouvidos, procurar os povos vizinhos, né? Lembrando que esses vizinhos, esses povos pagãos, antes, o que eles fizeram? Eles encorajavam judeus a se unir a eles contra a Babilônia. Está lá em Jeremias, né? No capítulo 27, versículo 3. E depois os abandonaram e alguns mesmo se uniram aos babilônios para saquear Jerusalém. Ou seja, o povo judeu buscou segurança em mãos humanas. Que triste, né, irmãs? Que triste situação de um povo que poderia ter só vitórias. Assim, eles colheram os resultados de suas escolhas erradas, não é? Afastou-se de Deus e perdeu a sua proteção. Tomemos cuidado para não deixar que valores secundários e seculares tomem o lugar de Deus em nossas vidas. O bom a saber de tudo isso é que ainda há tempo, aleluia, de nos voltarmos inteiramente para o Senhor. Pois estamos no tempo da graça, onde todos podem ser salvos. Então ainda há tempo de voltarmos inteiramente para o Senhor, né? Graças a Deus, ainda há esperança. É isso que eu estou querendo dizer, ainda há esperança. Que o nosso viver seja de que forma agradável a Deus e que possamos, de fato, propagar as boas novas, né, da salvação aos quatro cantos da terra, dizendo, ensinando que essa salvação é somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo, né? Ele, afinal, é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? E olha que essa vida é abundância, porque é a vida eterna que nós estamos falando, né? Então, que Deus abençoe a cada irmã, suas famílias aqui e até o próximo vídeo aula. Fiquem com Deus. Um beijo.